Muito boa tarde a todos, bem-vindos aos estúdios da Inquieta, com mais uma extraordinária conversa, com mais um extraordinário convidado. Bino Maçães, conhecido apenas no mundo do futebol como Bino apenas. E é Bino a quem recebemos hoje nos estúdios da Inquieta para conversarmos essencialmente sobre a formação, sobre a seleção nacional, sobre o título de campeão europeu e, claro, sobre o título de campeões do mundo de sub-17 por parte da nossa seleção. Mas antes disso, Bino, muito obrigado por teres aceitado este meu convite para esta boa conversa, porque é isso mesmo que se vai tratar neste programa. Olá, boa tarde. É um gosto também estar aqui presente com vocês. E sim, espero que seja de facto uma boa conversa. Vamos ver se eu consigo estar ao nível. Claro que estarás, claro que estarás. Bino, temos que começar por esse título de campeão do mundo. O que é que se sente? O que é que se sente depois de o árbitro apitar pela última vez, os abraços emotivos por parte de toda a equipa técnica, por parte de todos os jogadores, longe do país, em Doha, no Qatar? Como é que se sente ser campeão do mundo? Pois, eu sou muito pragmático nisto, até um bocadinho frio, que eu acho que devia celebrar mais. Não, mas acima de tudo, e nós que somos treinadores, é um bocadinho o dever cumprido, é um bocadinho feito e bem feito, e pronto, e que ninguém pode dizer nada, e que nós podemos levar um troféu para Portugal. Isso é mesmo a realização de um trabalho que foi difícil, 2 anos e meio também com esta geração. Teve um início um bocadinho mais turbulento naturalmente, porque são miúdos com 15 anos, e pronto, e queríamos impor aqui algumas regras, alguns valores que nós achamos que na Federação temos que ter, quem representa o país, quer dentro de campo, quer fora de campo. Há valores e há princípios que nós temos que ter, e foi um bocadinho isso, fruto da irreverência também da idade destes miúdos. Aqui e ali tivemos que lhes chamar um bocadinho a atenção e direcioná-los no caminho que nós queríamos. Mas valeu a pena, depois destas 2 conquistas, do crescimento que eles foram tendo. É de facto um privilégio também ser o treinador deles e ter passado por todo este processo, e quem está connosco desde o início, desde o primeiro jogo que nós fizemos com esta geração, que foi num torneio na Bélgica, que sabe bem aquilo que eu estou a dizer. Não é fácil uma geração conseguir um título, um grande título, seja o título europeu, seja o Campeonato do Mundo. Vocês no mesmo ano conseguem os 2, o título de campeões da Europa e o título de campeões do mundo. Estamos a falar de uma geração altamente ganhadora, geração de miúdos, como falaste bem, com valores, porque tem que existir esses mesmos valores dentro da seleção portuguesa e dentro da própria Federação. Mas olhando para trás, olhando para estas duas conquistas, antes do pontapé inicial, quer para o apuramento europeu, quer depois para o Mundial, tinham em mente também poder almejar essas mesmas competições? Não, nunca me passou pela cabeça, não era sequer uma prioridade pensar nisso. A prioridade, e nós temos aqui uma prioridade naquilo que é a formação da Federação Portuguesa de Futebol, que é nós podermos potenciar os nossos jogadores, e que os jogadores que passam por nós, o maior número possível, que possa chegar à nossa seleção A. Isso também vai validar muito o trabalho que é feito na Federação, e era isso, esse é o primeiro grande objetivo. É nós podermos potenciar estes miúdos para que eles possam ter condições e começar muito cedo a perceber o que é representar Portugal e o que é podermos chegar ao topo, à elite, porque para mim representar a seleção, quer como jogador, quer como treinador, exatamente, eu acho que é o topo que um jogador pode ter. Porque nós sentimos os clubes naturalmente, mas a pátria eu acho que é maior do que os clubes em si, e por isso acho que esse sentimento tem que existir. E foi dentro desse pensamento que nós começamos toda esta caminhada, passo a passo. Nós vamos pondo sempre, eu faço questão também de fazer isso, pôr objetivos alcançáveis no início, mas que nos levem a querer concretizar e a querer chegar, sempre com um objetivo final, que era esse campeonato da Europa. Nós, quando começamos no sub-16, o grande objetivo, mesmo nas escolhas, mesmo nos torneios que nós escolhíamos, nas equipas que nós escolhíamos, os jogadores que queríamos também dar a conhecer nesse início, em que mexemos muito, convocamos muitos jogadores de equipas diferentes, porque nós queríamos ter o maior leque possível de escolhas e de jogadores que pudessem depois nós irmos filtrando à medida que o tempo ia passando, para termos a certeza que íamos ficar com o leque de melhores jogadores. Isto vale o que vale, naturalmente, porque as escolhas de um treinador são diferentes de
treinador para treinador. Mas pronto, queríamos ter pelo menos essa certeza no caminho que estávamos a tomar as opções mais certas e a ser, no fundo, o mais coerentes com aquilo que nós íamos vendo das várias equipas e dos vários jogadores. E pronto, e depois sim, no sub-17, filtrarmos mais e começarmos a dedicar mais àquilo que eram os apuramentos e podermos chegar ao Campeonato da Europa. Por isso isto foi feito muito por etapas, nunca pensando nisso de podermos ganhar um Campeonato da Europa, de podermos ganhar um Campeonato do Mundo. Aí sim, depois de ganharmos um Campeonato da Europa, eventualmente sabíamos que estaríamos num leque de equipas que podíamos favoritas, não é? Aspirar a lutar por esse Campeonato do Mundo. Mas depois, quando saiu o nosso grupo, ficamos também na expectativa de perceber, porque nós tínhamos o campeão da África, que era Marrocos. Exatamente. Que não é fácil. Tínhamos o Japão, que é sempre uma equipa difícil, aliás, e é a única equipa que nós ainda não ganhamos, mesmo tendo sido campeões do mundo agora, perdemos 2 jogos com eles, quer no Campeonato do Mundo, na fase de grupos, quer 3 semanas antes num torneio que tínhamos tido também em França, que tínhamos perdido 1-0, ou seja, ainda é aqui uma espinha encravada mas que eventualmente mais à frente podemos também depois ajustar contas. Albino, esse é um tema particularmente que eu gosto, que é a formação, a escolha dos jogadores e também potenciá-los para o futuro. Mas já lá vamos também a esse tema. Mas antes disso, quando jogaste aquele europeu, quando jogaste a final, quando venceste aquela final e antes mesmo de entrarem, de colocar os jogadores para jogar essa final, no discurso que tens antes da partida para com os teus jogadores, veio-te à memória também aquele título europeu que conquistaste como jogador pela Seleção Nacional, salvo erro em 89, sim. E portanto aí de sub-16, mas veio também esse título à memória e transmitiste para eles que o Mister também conquistou esse Campeonato da Europa e vocês também são capazes, ou nem disseste nada? Não disse. Nem tinha essa habilidade, porque passaram tantos anos, eles nem sequer têm noção. Aliás, o futebol era um bocadinho diferente também nessa altura, certo. Foi evoluindo muito e pronto, eu acho que não... É verdade que eles sabem disso porque se foi falando muito desse assunto, porque há coincidências, claro. Não é? Eu tinha participado nesse Campeonato da Europa e tínhamos ganho também. Uns meses depois tivemos o Campeonato do Mundo, em que fomos à meia-final e acabamos por perder e depois na disputa do 3º e 4º conseguimos ficar em 3º lugar, o que também foi um grande desempenho dessa geração. Sem dúvida. E que também deu muitos jogadores depois ao futebol profissional. Se falarmos aqui do Luís Figo, bola de ouro ainda por cima, quer dizer, pronto, e vários jogadores que foram profissionais, que é um bocadinho aquilo que nós almejamos aqui assim. Estes jogadores têm muito talento, esta geração tem muito talento, mas o que nós queremos é que este talento perdure no tempo. Porque se tem talento agora, mas depois mais à frente não conseguirmos acompanhar, vai-me ficar aqui também um mau sabor de boca, porque primeiro gostaria muito que isso acontecesse, que estes jogadores tivessem todos grande sucesso. Depois, porque eu acho que eles têm grande potencial. E mais à frente tem que estar nos contextos certos, tem que ser apostas na altura certa, para os poderem ajudar também neste crescimento. Eu acho que os clubes estão completamente imbuídos desse espírito de poder fazer bem o seu trabalho, cada vez se trabalha melhor no futebol português. Os clubes também vivem muito destes jogadores da casa que podem gerar também receitas e dinheiro, por isso acredito que isso não vai ser subvalorizado e que estes jogadores vão ter sucesso no futuro. Estes 2 títulos tinham muito mais sabor se daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos olhasses para trás e visses aqueles 23 jogadores todos ao mais alto nível numa Primeira Liga ou até mesmo em panoramas internacionais. Sim, sem dúvida. Isso para mim era uma realização mesmo pessoal. Porque isto é tudo muito bonito de nós ganharmos, mas quando nós passamos 2 anos e meio com uma geração, quando nós começamos a perceber como é que cada um deles, e que são todos muito diferentes uns dos outros, como é que podemos agir com eles, o crescimento que eles foram tendo, o caminho que eles foram trilhando, dando ouvidos ao treinador, isso tudo leva-nos um bocadinho para o emocional depois e percebermos que valeu a pena. Por isso, eles foram capazes de fazer isto tão jovens, porque eu tenho falado muitas das vezes, e vocês de certeza que também sabem disso, da maturidade que eles foram apresentando, da forma como nós defendíamos, como nós estávamos ligados, a forma serena como nós jogávamos. Isto diz muito da maturidade que estes jogadores foram tendo e que eu acho que não é assim tão normal nestas idades,
Ou seja, é fruto de muito trabalho, Claro. fruto de muito acreditar deles, de ouvirem, de perceberem que o caminho era mesmo aquele e que se fizéssemos determinadas coisas no nosso jogo, que nós íamos ter sucesso. E eu acho que isto os foi cativando cada vez mais a fazer, porque normalmente, quando se fala de miúdos, toda a gente gosta muito de correr com bola, mas depois sem bola, não é é um assim. problema. Exatamente, por isso. Conseguir levar estes miúdos com esta idade para este caminho, aquilo que eles foram demonstrando, quer nesse Campeonato da Europa, quer no Campeonato do Mundo, mesmo nos apuramentos que tivemos para o Campeonato da Europa, foi de facto fantástico. Como é que se escolhem 23? Como é que se chega É a muito esse difícil. número? É muito difícil. É não muito difícil. E sinto que fui injusto com alguém. Porque essa é a verdade e não há como fugir. Pois é isso. Agora, é o que eu digo muitas das vezes aos nossos jogadores. Se eu tenho 2 jogadores, mesmo nos escolhidos, quando é para fazer o 11 inicial, se todos eles trabalham bem, da mesma posição, 2 jogadores que estão em grande forma e que estão a trabalhar muito bem os dois, Um vai ficar de fora. um vai ter que ficar de fora. E o treinador vai ter que ser injusto. Mas não é o injusto porque pensar que este jogador, que é isso que eu lhes tento transmitir, tu não jogas porque és pior do que ele, tu não jogas porque eu acho que para este jogo faz mais sentido aquele, mas que tu és tão bom jogador como ele. E quando eles conseguem perceber isso, a forma como mentalmente eles se preparam para uma competição destas é diferente. Porque eu sei que se eu jogar a seguir, eu estou com os níveis de confiança em alta, porque eu não sou inferior àquele, o próprio treinador me diz que eu não sou inferior. Às vezes são questões de pormenor, de adversário, até do rendimento. Claro. Quando nós temos 2 jogadores e optamos por um, esse jogador começa a jogar, tem rendimento, faz sentido tirá-lo? Pois, é isso. Não faz. Se não faz sentido tirá-lo, o outro vai ter que esperar. Por muito bem que esteja, vai ter que esperar. Mas sabendo que quando chegar a oportunidade dele, ele tem que estar motivado e mostrar, de facto, que tem essa capacidade para estar ali também. Eu acho que foi isso que os nossos jogadores foram percebendo. Foram percebendo que todos eram importantes. Eu fiz sempre questão, e mesmo no Europeu e no Mundial. Se vocês repararem, nós, na altura em que a equipa, quer nossa, quer do adversário, à medida que os jogos se vão desenrolando, começam a ficar mais cansados, os 5 jogadores que entravam acrescentavam sempre energia e qualidade à nossa equipa. É verdade. E isso diz muito da competitividade que há interna dos próprios jogadores. Ou seja, nós temos jogadores muito nivelados, eu digo isto muitas vezes, nós não temos nenhum Kenda, nenhuma hora, mas temos uma equipa tão homogénea, com qualidade, que todos eles, joga um ou joga outro, não se vai notar grande diferença, porque a equipa consegue ser muito, muito consistente. Eu acho que isso foi uma das maiores vitórias que nós conseguimos para este grupo. Fundamental, não é? Sim. Os jogadores mesmo com esta idade já pedem essa justificação, entre aspas, essa verdade por parte do treinador. Não pedem, mas eu sinto que têm que dar. Tens que dar, não é? Sim. Porque se nós queremos os jogadores confortáveis e sem minhocas na cabeça, Certo. temos que ser nós a ser o mais transparentes possível. E acho que isso ajuda. Porque nós mesmo, o nosso processo de treinadores, Claro. isto é um crescimento constante. Nós, há determinados contextos que nós achamos que não, mas depois vimos no ano a seguir a perceber que era importante, então no ano seguinte eu acho que esse faz parte desse crescimento, de podermos também acrescentar valor àquilo que são as nossas valências. E essa é uma delas, é nós percebermos que às vezes os jogadores estão à espera que tu lhes confortes de alguma forma e que isso vai ser importante para eles, e se isso é importante, nós temos o dever de poder falar com eles e os deixar tranquilos, ter uma conversa franca e deles perceberem muitas das vezes até se colocarem no nosso lado, porque eu coloco muitas das vezes do lado de lá porque passei, porque fui jogador, Exatamente. porque eu sei o que é não jogar, eu já passei por todas as situações que eles estão a passar agora, eu já não fui convocado, já fiquei de fora Exatamente. 17º ou 18º, já achei que estava em grande forma e o treinador não me colocou, já achei que ia ser titular e fiquei de fora, enfim, já passei por uma série de situações que isto é crescimento e sei acima de tudo qual é o sentimento nessas alturas. E por isso, se eu puder explicar da melhor forma e eles perceberem claramente aquilo que se pretende e que há no momento, eu acho que isso vai ajudar. Bino, há outra questão também dentro de um grupo de trabalho, dentro de um lote de 23. Em 89, quando jogasse essa final e conquistasse esse europeu e também as meias finais e depois o terceiro lugar desse Mundial em 89, não havia telemóveis, não haviam as redes sociais, não haviam distrações para um grupo de trabalho. Hoje, nós sabemos que os tempos são completamente diferentes e tem que haver uma adaptação também, tem que haver um crescimento por parte do técnico, por parte da equipa técnica,
para acompanhar os tempos que se vivem hoje, para que não castrem também daquilo que é o gosto pessoal do próprio jogador, porque só se consegue, se calhar, retirar o melhor de cada um dos jogadores, deixando-o também em espaços confortável com o seu próprio mundo, não é? É isso mesmo. Não, porque é uma era diferente. Nós, é assim, eu já nem sequer penso no que é que se passava no meu tempo. Certo. Eu penso que agora, porque eu também tenho filhos e sei como é agora, não é? o que está em mente deles, não é? E por isso temos que nos adaptar. E sim, isso acaba por ser relativamente fácil. Posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, as bolas paradas. Nós passamos pelo WhatsApp para eles, para o telefone deles, para eles terem, para irem ver, para as posições onde vão, o que têm que estar, o que é que o adversário faz. Nós já vamos passando ou seja, nós já pegamos nas ferramentas que eles utilizam também para tirarmos nós proveito, porque eles estão constantemente com o telemóvel. É verdade que nós nos nossos estágios vamos tendo aqui algumas regras que eles sabem. Não há telemóveis à mesa, por exemplo. Certo. Pronto, nós temos aqui algumas coisas porque, como nós estamos a falar de uma seleção que vem de jogadores de clubes diferentes, o que nós queremos é cimentar a união e o espírito de grupo. E são poucas semanas de treino. Muito pouco tempo, ou seja, tudo o que nós pudermos, de os poder juntar e agregar, nós vamos fazendo. E nós temos aqui, e nas seleções fazemos isso, nós em particular, porque eu falo da minha seleção, de não ter telemóveis à mesa, porque isso não podem, está mesmo fora de questão, só o capitão é que pode ter, porque às vezes precisamos de interagir. É preciso dizer alguma coisa. De interagir, mas de resto eles não têm. Depois temos a preocupação de não juntar dois jogadores da mesma equipa, quer nos quartos, quer nas refeições, ou seja, ao lado terá sempre que ser de uma equipa diferente para que haja convívio, para que se conheçam, porque eu acho que isso é fundamental. E por isso, já aí nós começamos a retirar, pronto, depois nos quartos, e aí quando eles saem nas palestras, enfim, não pode haver essas coisas, isso está fora de questão. Mas depois sim, eles são à vontade para poderem, e nós fazemos também depois uso disso, quer nas bolas paradas, quando queremos passar até imagens, às vezes, do adversário, de algumas coisas que sejam importantes individuais, nós vamos também passando e eles vão vendo, e é muito mais fácil e muito mais prático, porque eles estão constantemente com o telemóvel, é uma nova realidade. É uma nova realidade e não há que fugir dela. Bino, olhando também para esta seleção, para este grupo de jogadores e para outras seleções que nós temos noutras idades, como é que é possível? Não sei se vais conseguir explicar, isto é uma pergunta que dificilmente alguém consegue explicar. Recentemente o próprio presidente da FIFA fez esse próprio comentário. Como é que se consegue explicar que um país tão pequenino como o nosso consegue criar efetivamente tanto talento na formação? É verdade que depois alguns não conseguem chegar onde nós, se calhar, contávamos que esse jogador ou essa jogadora até pudesse chegar, mas isso são outras questões. Mas quando olhamos para a formação, vemos de facto seleções com um talento enorme, com uma qualidade, com uma capacidade, com e sem bola, verdadeiramente extraordinária. Como é que é possível? Eventualmente há aqui muitos fatores. Eu posso falar aqui alguns que eu acho que também contribuem para que possamos ter aqui algum sucesso nesses miúdos que parece inato, não é? Que parece que já nascem com alguma coisa que com talento. Mas não é, eu acho que não é, porque são os outros países que são maiores. Não, mas eu também acho que tem a ver com o clima, eventualmente, porque é uma das coisas que, quando nós falamos, por exemplo, do Brasil, um bom clima onde tu podes andar na rua, onde tu podes jogar na rua, onde tu podes mais tempo, mais tempo, claro, em que passas muito mais tempo fora de casa, é mais propício a que tu possas eventualmente jogar futebol ou praticar outro desporto qualquer. Se tu vais para um país onde só chove, onde neva e não podes estar cá fora, é mais difícil eventualmente tu teres esses jogadores, claro, com essa vontade e essa alegria, porque o calor traz-nos alegria. Exatamente. Também, não é? E nós percebemos isso claramente. E isso pode ser aqui também um fator importante, porque nós temos um clima ameno o ano todo, e isso também é propício a que as pessoas gostem de praticar desporto e saiam de casa para jogar. Depois, eu também acho que temos que dar mérito aqui aos nossos quadros competitivos, que à medida que os anos foram passando, nós fomos apetrechando, e eu acho que somos, mesmo a nível europeu até mundial, onde temos os quadros competitivos melhores. Sim. Há uma série de países que até vêm a Portugal tentar perceber e copiar aquilo que nós fazemos. Quando eu digo isto,
teremos sempre margem para melhorar e eu acho que temos que continuar a melhorar, Claro. que há competições que carecem mesmo de uma melhoria para poderem ser mais competitivas e podermos potenciar alguns escalões. Eu acho que isso é fundamental também, mas mesmo assim nós já temos primeira e segunda divisão, ou seja, nós já conseguimos filtrar aqui muitas das coisas, os miúdos que são sub-16 jogando, já estão a jogar num escalão acima. E isso cada vez mais nos vai dar também essa capacidade de gerarmos aqui jogadores, de potenciarmos jogadores. Depois, para além disso, temos os clubes cada vez com melhores infraestruturas, cada vez os treinadores são muito mais capacitados. Ou seja, nós temos aqui uma série de ingredientes que acho que propiciam isso mesmo. Por isso, é difícil, eventualmente, porque somos um país pequeno comparado com os outros, mas naquilo que nós estamos a fazer, eu acho que estamos no caminho certo. Bino, podes-me dizer que és um treinador mais frio, consegues-te aliar de várias coisas, mas quando toca o hino, eu acho que ninguém consegue ficar indiferente, ainda por cima, quando toca o hino numa final de um europeu ou numa final de um mundial, longe de casa, quando se olha para as bancadas e não se vê muitas bandeiras portuguesas, porque é longe, o Qatar ainda fica relativamente longe, mas como é que é aquele sentimento? Eu de sempre, ou seja, todas as vezes que toco o hino eu arrepio-me e isto parece que é pela primeira vez sempre, mesmo nós já sabendo o hino de cor e salteado, parece que é sempre, porque quando toca aquela música tu sentes que estás a representar o teu país e queres fazê-lo da melhor forma. E por isso é que eu valorizo muito o imigrante. Porque eu acho que assemelho muito isto da pátria e quando falamos do hino ao imigrante. E eu passei por isso de uma forma diferente, mas enquanto jogador, porque estive fora também. E quando se fala de Portugal, quando se ouve alguma coisa de Portugal, tem uma dimensão que quem está aqui não tem ideia sequer, não tem noção. E isso é sentimento, porque quando tu estás fora, tu tens esse sentimento. E o hino traz-nos isso. E fico muito contente por todos os miúdos no nosso escalão, a partir dos 16 anos já sabem todos cantar o hino, que eu acho que isso é muito importante também, porque isso nos dá identidade, porque é giro quando tu vês na televisão e vês toda a gente que está imbuída de um espírito muito, muito interessante. Esta nossa geração é até engraçado. Se vocês virem quando há os jogos, eles já cantam o hino todos abraçados e quase que a balançar. Parece as ondas no mar. E vamos ter o equipamento para o Mundial. Exatamente. Em formato de ondas. Eles próprios foram criando aqui uma identidade que é muito agradável. Nós já fora, só de os ver, já começamos ali a balançar também. Ou seja, foi criada aqui uma simbiose assim muito, muito interessante e de facto o hino é algo que mexe muito connosco e comigo. Hoje, cada vez mais, vemos jogadores com 17, com 18, já aparecerem nas grandes equipas nacionais e europeias também. Bino, tu estás numa seleção a preparar uma grande competição. Tens um leque de jogadores que já sabes, mais ou menos, que vão ser convocados, vão jogar, ou jogar menos ou jogar mais, isso depois é outra questão, mas de repente os sub-18 vêm e retiram-te ali 2 ou 3 jogadores. Obviamente que tem que haver o outro lado, tem o lado de contentamento de que os teus jogadores, mesmo com 16 ou 17 anos, já têm a capacidade de jogarem no sub-18, mas ainda assim fica aquele sentimento, estes não deviam ter ido. Não fica. Não fica e é de coração. Não fica mesmo porque é um bocadinho esse sentimento de quem trabalha na formação e quer que os jogadores cheguem à nossa seleção A. E eu estou muito nesse espírito de seleção e de missão, porque eu acho que para nós estarmos na seleção temos que ter espírito de missão. E isso é o que eu pretendo. Quando eu digo que quero que todos daqui a uns anos sejam profissionais e que joguem nas grandes equipas, eu também quero que todos cheguem à nossa seleção A. Se neste trajeto eles podem antecipar aqui e subir aqui patamar, ótimo. Se é para os sub-19, ótimo. Se é para os sub-21, que já aqui, ótimo. Claro. Porque no fundo é isso que nós queremos, porque cada vez mais eles vão estar mais perto da nossa seleção A. E é isso que nós queremos, que os jogadores que cheguem à nossa seleção A, uma grande, 95%, que passem pela formação, senão pode haver aqui alguma incongruência naquilo que são as escolhas e aqui depois quem lá chega. Nós sabendo que pode acontecer aqui pelo caminho, há jogadores que aparecem mais tarde, enfim. Sim. Há jogadores que jogam em contextos que não são tão favorecidos e que não demonstram tanto, mas quando começam a chegar mais perto de séniores, começam a aparecer noutras equipas e a ter protagonismo, ou seja, vai ser
sempre haver isso em Portugal, em todo lado. Mas o que nós queremos mesmo é que a grande maioria dos jogadores que nós escolhemos na formação que possam chegar. Por isso, se tiver que os perder, quando eu falava há bocado de eu ficar com sabor amargo, que há jogadores que mereciam também estar e às vezes não estão, é a oportunidade desses jogadores que eu estou aqui a falar, claro, de poderem aparecer e de poderem mostrar e dizer: mister, afinal estava errado agora, eu é que devia lá estar, porque é mesmo isso que eu pretendo, é que eles possam surgir, porque nós na seleção vamos querer sempre escolher os melhores e se esses começarem a surgir e depois se revelarem melhores, ótimo. A seleção nunca pode ser individual, tem que ser um bem comum, tem que ser, as várias seleções têm que trabalhar em uníssono. Isto é público, recentemente, e mesmo na sua entrada, Roberto Martínez falou que fala com todos os selecionadores de todos os escalões, dá as suas opiniões, os seus conhecimentos, as suas partilhas. Houve um programa também onde ele próprio diz que se senta à mesa com todos os funcionários que trabalham na Federação. Portanto, esta ligação próxima. E, portanto, as seleções, as várias seleções, seja sub-15, sub-16, sub-17 e por aí fora, não pode nunca ser um espaço individual, onde o selecionador escolhe, faz, diria que o quer e o que lhe apetece, mas tem que ser um espaço de partilha, onde todos estão num bem comum, que no caso é a potenciação dos jovens talentos portugueses e, claro, para a seleção nacional. Sim, sem dúvida, não. E nós fazemos questão que assim seja, ou seja, nós temos reuniões mensais sempre, toda a formação, e muitas das vezes também com o Roberto Martínez, da Seleção A, mesmo para fomentar essa partilha, o conhecimento. Aliás, vocês devem saber disso. Nós na formação temos uma equipa, os treinadores principais, mas depois são adjuntos dos outros treinadores nos outros escalões. Isto porque nos vai dar um conhecimento muito maior de toda a gente que anda na formação, de todos os jogadores que vão passando pela formação, o que isso acaba por ser muito interessante, porque nós acabamos por trabalhar todos uns para os outros. Porque quando eu passo mais tempo no Norte, porque sou daqui, e os que passam mais tempo em Lisboa, os jogos que eles vão ver dos meus jogadores, os jogos que eu vou ver dos jogadores deles, há essa partilha, há esse conhecimento, há ideias diferentes, há formas de ver diferentes, que depois nos vai levar a cada um de nós, treinadores principais, a refletirmos sobre aquilo que nós vimos, aquilo que o nosso colega viu e aquilo depois que nós queremos para a nossa equipa. Ou seja, isso deita um bocadinho por terra, às vezes, aquilo que se pensa de que um treinador que fica muitos anos, como nós na Federação, nós acompanhamos a geração, exatamente, desde os sub-16 até aos sub-20, exatamente, que podemos só ter um tipo de jogadores em mente e que podem ficar outros de fora, porque para aquele treinador isso não é. Mas quando nós vemos todos estes treinadores que são todos diferentes e que pensam também de forma diferente, dar opiniões, isto leva-nos a que nós todos consigamos ver os jogadores e vários jogadores com características diferentes que possam ser importantes. Por isso essa partilha que nós fazemos é muito importante. Os debates que nós vamos tendo, aquilo que depois os nossos coordenadores nos vão passando, que tem que ser comum a todos os escalões, também vão ser sempre muito importantes nestas partilhas que vamos tendo, nas reflexões que vamos tendo. Ainda por cima agora com o Roberto Martínez, que também se juntou a nós, e os sub-21 também, porque o ano passado eram independentes, os sub-21 este ano também se juntaram à formação. Ou seja, nós temos aqui assim muito mais valências, quer do futebol de formação, quer na passagem para o futebol profissional, quer depois as nossas seleções A. Nós percebermos muito bem o que é que o Roberto Martínez quer para as seleções A, aquilo que nós podemos fazer abaixo para poder ajudar neste crescimento, e tem sido de facto magnífico, sim. Há aqui um assunto que cria controvérsia entre os vários treinadores a nível mundial. Por exemplo, Guardiola defende um modelo de formação, Luís Castro defende outro modelo de formação, Luís Henrique defende outro modelo de formação, onde todos têm que jogar, outros dizem que não têm que jogar todos, é a meritocracia, enfim. Há várias opiniões no mundo do futebol e por grandes treinadores. Treinar a formação ou selecionar a formação, tem que haver também aqui paixão pela formação. Não pode ser apenas aquela rampa de lançamento para se poder chegar a patamares mais acima, porque senão poderá-se estar aqui a queimar etapas, se calhar até nos próprios jogadores.
Sim, primeiro eu acho que tem que haver mesmo a vocação. Mais do que tudo o resto, a vocação. É nós sabermos onde estamos e o que é que temos que fazer para determinadas idades, como é que temos que agir, o que é importante. Quando nós falamos aqui assim de meritocracia ou de poderem jogar todos, eu acho que há idades para as duas coisas. Idades onde tem que jogar todos, idades mais acima, onde vem a meritocracia ao de cima. Né? Pois. Porque isso é que eu acho que é importante, porque quando nós iniciamos, se nós queremos que os nossos miúdos, seja em que desporto for, tenham essa paixão, eles têm que jogar muito. Isso cria valores, não é? E têm que jogar muito, porque eu só quero ser jogador quando eu consigo jogar e ter prazer naquilo que faço. Se eu só treino e nunca jogo... Não vais ganhar essa paixão. Não vou, aliás, eu vou perder e vou querer ir para outro desporto qualquer. Por isso, há idades em que eles têm que jogar muito, todos. E isso é que vai levar a essa paixão de depois eu querer ser melhor que o outro, eu querer chegar mais acima, porque eu acho que essa resiliência interior que depois cada um deles vai tendo, vem muito daí também. É de nós percebermos que, ok, nós agora jogamos todos, mas a partir de agora eu tenho que me impor e eu estou por minha conta. E isto vai nos dar valências para aquilo que é a carreira de um jogador de futebol que vão ser importantes. Essa resiliência, o saber estar quando não se joga, quando se joga, como é que nós temos que estar, o respeito que temos de ter pelo colega, porque o colega não tem culpa das opções do treinador. Exatamente. E muitas das vezes, às vezes nós, nos próprios pais, o meu é melhor que o teu, eu não sei o quê, enfim... E isto passa para os miúdos e gera aqui, eu acho, confusão. Por isso é que eu digo, há idades para tudo. Há idades em que nós temos que jogar, há idades em que depois vem a meritocracia ao de cima, e depois, a partir daí, claro, potenciarmos aqueles que são os melhores. E quando nós falamos dos melhores, muitas das vezes não os que têm mais potencial, mas os que têm mais cabeça. Também é verdade. Para terminar, Bino, onde é que pode chegar o Bino? Já estiveste a treinar equipas, estás numa seleção. Eu sei que vais-me dizer que o presente é o conta, depois vamos passo a passo, dia a dia, mês a mês, mas todos nós temos uma ambição, todos nós temos um objetivo. Onde é que gostavas de um dia poder chegar enquanto treinador, enquanto selecionador? Primeiro, eu, independentemente, eu comecei na formação, eu já digo isto algumas vezes. Eu quando deixei de jogar, até porque eu, enquanto jogador, eu já tinha tirado os dois primeiros níveis de treinador, ou seja, eu, enquanto jogador já pensava um bocadinho que poderia, eventualmente no futuro, gostava de ter ser... essa vocação de treinador. Gostava de ser treinador. Pronto. Depois, quando acabei a minha carreira, pensei que podia ser treinador de formação para a vida inteira. Porque eu achava que há valores que eu podia passar, fruto do meu conhecimento, da forma como eu pensava o jogo, fruto das minhas vivências, por tudo que eu fui passando, aquilo que eu disse do jogar, do não jogar, o saber estar quando se joga. Enfim, nos vários escalões, eu fui titular, fui suplente, enfim, eu passei um bocadinho por... felizmente ou infelizmente, era melhor que não tivesse passado por alguma, que era sinal que estava lá no topo sempre. Mas isso fizeram-me crescer enquanto... E eu acho que há algumas dessas coisas que eu poderia passar. Então eu, na minha cabeça, eu gostaria de ser treinador de formação sempre. Estive 6 anos na formação do Futebol Clube do Porto e nesses 6 anos eu percebi que queria mais, que não estava a chegar. Como não me queria acomodar enquanto treinador, porque eu acho que é das piores coisas, quer como jogador, quer como treinador, que nós não podíamos, eu quis dar um passo diferente. Então quis passar para um outro patamar, ter a oportunidade de poder até para me testar. Porque se há coisa que eu acho que nós devemos fazer, mas eu que faço isto, não digo diariamente, mas faço isto muitas das vezes, é uma autoanálise, uma autocrítica do que faço, mesmo quando as coisas correm bem, não é? Porque agora eu fui campeão da Europa, fui campeão do mundo, parece que está tudo bem feito. Por isso é que eu digo que sou muito pragmático, muito mais frio nisto, porque já passou e amanhã é outro dia, e se tu amanhã perdes 2 jogos, às tantas, afinal isto já é tudo. Pronto, já está tudo mal. E é essa consciência que nós temos que ter e que nos leva a arrumar muito bem as coisas nas suas gavetas. Ou seja, foi top o que se passou, mas o caminho isto não para. Já há um apuramento, por isso é que eu falo muito, já temos um apuramento, temos já que pensar, eventualmente perder jogadores para cima, já temos que começar a ver outras soluções. Enfim, é um caminho que nós temos sempre que trilhar. Enquanto treinador, é um bocadinho isto também. Eu estou muito satisfeito por estar aqui, muito contente por tudo o que tem acontecido até agora, mas estou completamente aberto a tudo como estava antes.
Já treinei formação, já treinei o intermédio, equipas B, já treinei equipa A e estou aberto a tudo. Ou seja, este foi o caminho, até por algum desencantamento, eu preferi ir para as seleções. Depois de lá... Ainda bem que o fizeste. Pronto, ainda bem, é verdade. É verdade. Porque as coisas, 2 títulos. porque as coisas agora correram bem. Mas estou aberto a tudo, aberto a poder continuar nas seleções, poder continuar pela seleção de Portugal, poder representar outra seleção, poder representar um clube, ir para o estrangeiro, enfim. O que surgir depois, porque nós treinadores estamos muito abertos a tudo o que possa, e sempre com mala feita. É um bocadinho isso, é o projeto que eu achar que se adequa, que eu acho que seja interessante e depois ponderar aqui algumas coisas para tomarmos um posicionamento naquilo que vai ser agora, continuar a treinar sim, porque é isso que gosto de fazer e vamos ver onde é que nos leva, não é? Onde é que isto nos leva. Bino, muito obrigado por esta boa conversa, obrigado também por te deslocares aqui a Guimarães, a deslocar-se aqui aos estúdios da Inquieta para esta boa conversa sobre a seleção, sobre a formação e, claro, desejamos também, por parte de toda a nossa equipa, o maior sucesso do mundo para ti, obrigado. Para ti na tua carreira. Também foi um gosto estar aqui e continuem também vocês a ter sucesso. Muito obrigado. E chegamos então ao fim desta extraordinária conversa com o Bino, falamos da seleção nacional, esse título europeu, esse título mundial, falamos de formação, muita coisa boa foi dita hoje aqui neste mesmo espaço. E por isso marcamos encontro já na próxima semana com um novo convidado aqui neste mesmo espaço, no estúdio da Inquieta. Até lá, um forte abraço.